Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e os versículos 13 a seguir. Em 10 minutos, no máximo, estarei falando esta palavra de Deus. Mateus 16, 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareias de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns dizem que é João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, é importante esta revelação de Deus. O que Deus revelou para Pedro aqui é uma coisa extraordinária, porque Deus revelou para Jesus, para Pedro, quem era Jesus. E foi uma revelação fiel, verdadeira. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção não é para esta revelação. Para esta revelação que Deus deu a Pedro, de que Jesus é o Filho de Deus. O que me chamou a atenção foi o cuidado que Jesus teve com a sua própria figura, com a sua personalidade. O Senhor Jesus, ele teve um cuidado de perguntar para os discípulos o que as pessoas falavam dele. O Senhor Jesus, nós sabemos que ele fez milagres e maravilhas, prodígios, e confrontou as religiões, confrontou os líderes religiosos da época. O ministério de Jesus, composto de 3 anos e meio aproximadamente, foi um ministério de confronto. Um ministério de confronto. Então, diante desta situação, eu penso, baseado nesse texto aqui, que ele teve uma preocupação, não como Deus, mas como homem. Na sua natureza humana, quem sabe ele fez uma reflexão e perguntou: o que as pessoas acham de mim? O que as pessoas dizem ao meu respeito? E ele perguntou aos seus discípulos. Os discípulos sempre andavam além do que Jesus. Os discípulos saíam para evangelizar, os discípulos saíam para expulsar demônios, os discípulos saíam para curar os enfermos, os discípulos saíam para comprar pão, os discípulos saíam para ir pescar. E o Senhor Jesus, quando não estava ensinando, quando não estava pregando, quando não estava curando, ele estava no monte orando. Mas aí ele disse: o que as pessoas dizem de mim? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Observe o cuidado que Jesus teve com a sua personalidade. O que a figura Jesus, o que o homem Jesus transmitia para o povo? O que as pessoas extraíam de Jesus como homem? O que as pessoas diziam? Esse cuidado é importante. Olha, meus irmãos, isso é interessante. Às vezes nós cuidamos muito da vida dos outros, até falamos, comentamos, criticamos, julgamos, mas às vezes nós não temos o cuidado de saber o que a nossa personalidade está emitindo para as pessoas. O que as pessoas falam de nós. O que as pessoas estão dizendo do pastor Gilmar. O que as pessoas comentam do teu respeito. Então o Senhor Jesus se preocupou com essa postura, se preocupou com a postura dele. Só que o relato que Jesus teve, depois que ele perguntou aos discípulos, não foi um relatório ruim. Porque eles disseram assim: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias,
outros dizem que tu és Jeremias ou um outro profeta. Ou seja, qual de nós não queríamos ser comparado a um desses homens? Qual de nós não queríamos ser um Elias na vida? Um João Batista, que teve sua cabeça a prêmio por falar a verdade. E muitos de nós até nos excusamos de falar, deixamos de falar a verdade. Nos omitimos a verdade com medo de représias, com medo de sermos contraditos, com medo de sofrermos consequências. Às vezes muitos de nós nos calamos em momentos de que alguém precisa de uma palavra da verdade. João Batista custou a cabeça dele, mas ele não deixou de falar. Outros, quem não gostaria de ser como o profeta Jeremias, que mesmo no calabouço, mas foi um grande homem de Deus? Qualquer um outro profeta, alguns de nós desejaríamos ter um ministério resplandecente, glorioso, como o de qualquer um profeta. Estas referências não foi suficiente para Jesus. Jesus, quem sabe, ele, na sua concepção humana, ele disse: estão entendendo tudo errado ao meu respeito. Só que ele não verbalizou isso, mas a gente pode imaginar, porque quando ele disse: quem dizem os homens ser o filho do homem? Que disseram, um diz que tu é João Batista, outro diz que tu é Elias, outro te chama de Jeremias, ou um profeta. Quem sabe Jesus poderia ter imaginado, não, são boas referências. São homens que realmente me antecederam com a verdade e não se omitiram, tiveram suas vidas a prêmios, mas eu não sou Jeremias. Mas eu não sou João Batista, mas eu não sou Elias, eu não sou um profeta apenas. Aí ele perguntou aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha, meus irmãos, é uma pergunta agora de mestre para discípulo, de Jesus para os seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Nós vamos observar que em outras passagens bíblicas, os discípulos não conheciam Jesus. Quando ele foi passar o mar, por exemplo, atravessar o mar da Galileia para as regiões de Gadara, os discípulos disseram: quem é este homem? Quer dizer, não conheciam Jesus. Mas agora naquele culto ali, naquela reunião ali, naquela indagação, Jesus pergunta aos discípulos: e vós dizeis, quem vocês dizem que eu sou? Eu posso imaginar que houve um silêncio, minutaneamente ali, por alguns minutos, alguns instantes, ninguém soube o que dizer. Então Deus revelou para Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, meus irmãos, é isso que Jesus é para nós? Será que o que Jesus representa para mim? O que Jesus é para você? O que você diz de Jesus? Será que você tem Jesus como Filho do Deus vivo? Ou será que você tem Jesus apenas como uma figura religiosa? Como um profeta, como uma pessoa que fez o bem? Ou será que você tem Jesus como Salvador da humanidade? É importante, meus irmãos, essa reflexão. Esta reflexão é que é importante. O que é Jesus para mim? O que eu digo que Jesus é para mim? Nós precisamos ter revelações de Deus para não cairmos no conto de que muita gente está caindo, despregando a palavra de Deus, afirmando mentiras e contrariando a doutrina da palavra de Deus. Nós precisamos estar perto de Deus, nós precisamos ter uma afinidade com Cristo, para que Deus possa nos revelar os segredos e os mistérios desta palavra que é santa, que é poderosa, que é digna de toda aceitação. Que nós possamos estar, meus irmãos, cada dia mais dentro do centro da vontade do Senhor, para que nós possamos receber de Deus as visões, as revelações, para que nós possamos estar inteirados e como verdadeiro servo de Deus, discípulo de Jesus, nós possamos receber de Deus as revelações divinas, para que possamos ter uma mensagem eficaz, eficiente para a vida daquele que nos ouvem. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.